Olá, olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues e hoje eu estou aqui para falar sobre Enem. Pois é, porque no último domingo, na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o tema da redação desse ano foi cinema. Pois é, mais especificamente, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Isso mesmo, e esse tema acabou gerando muita polêmica, várias discussões nas redes sociais, gente falando que era um tema irrelevante, que não tinha importância, e ao mesmo tempo a gente tem tudo isso que está acontecendo, no audiovisual brasileiro aí. Então vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse tema, se é relevante, se não é. Então vem comigo nesse papo de cinéfilo do Cinema em Movimento. Se você gostar do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, compartilha e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para ficar sabendo assim que sair vídeo novo. Vamos nessa! Bom, quem está acompanhando aí o que está acontecendo no nosso país está sabendo que atualmente o audiovisual brasileiro, o cinema e o audiovisual brasileiro vem sofrendo muitos ataques por parte do governo e inclusive houveram muitos cortes esse ano nos investimentos públicos ao cinema, não só ao cinema, mas nas artes como um todo, mas o cinema foi talvez a mais afetada delas. O Bozo ameaçou aí extinguir a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, colocou a Ancine no Ministério de Turismo, está cogitando colocar como nova diretora da Ancine uma pessoa evangélica da Universal, enfim. A coisa tá muito feia, E além disso, toda a censura que o governo vem fazendo às obras, aos projetos que a Ancine vem tentando aprovar. Por exemplo, o Bozo, disse, em vários vídeos dele que filmes com temática LGBT não iriam ter investimento da Ancine. Essa semana mesmo teve uma audiência com a ministra Carmen Lúcia, e várias entidades do meio artístico, do cinema, do teatro, várias entidades que se mobilizaram contra esses ataques do governo ao audiovisual. Então foi um espanto, foi uma surpresa quando o tema da redação desse ano foi justamente sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Acredito que eles não tiveram muito tempo para mexer no conteúdo das provas, mexeram pouco. Tiraram ali as questões de LGBT, que eles disseram que não iam ter, Independente de qualquer coisa, é um tema muito bom, eu gostei muito desse tema, achei muito pertinente, porém diferente de outras pessoas, que nas redes sociais isso gerou muita polêmica, tiveram várias pessoas criticando a escolha do tema da redação desse ano, dizendo que era um tema irrelevante, como esse post que disse: a gente sabia que ia ser alguma coisa politicamente neutra, para não dar pano para manga de discutir problema social, mas caralho, a proeza de irrelevância que é discutir cinema. Com o perdão dos cineastas, os cineastas que me perdoem, eu amo a sétima arte entre sete. Essa pessoa foi totalmente infeliz, porque primeiro que não existe nada politicamente neutro, nada é neutro. E segundo que considerar discutir cinema algo irrelevante é, primeiro, não conhecer nada sobre cinema e não conhecer nada sobre arte em geral, sobre cultura e a importância disso para a sociedade. Discutir sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, isso abre margem para a gente discutir várias coisas. Inclusive um dos textos que foi colocado como base para a redação fala que há décadas atrás a gente tinha muito mais cinemas no interior, cinemas de bairro, mas ao longo dos anos os cinemas do interior foram sumindo, os cinemas de bairro foram acabando. Hoje os cinemas, restaram apenas pouquíssimos cinemas de bairro no Brasil. Aqui em Recife a gente tem o São Luís, que é um dos poucos cinemas de bairro que resiste, mas os cinemas hoje, na sua maioria, estão concentrados nos shopping centers, e isso acabou transformando o cinema, que é uma arte popular
popular desde a sua origem, né? É uma arte que sempre foi uma arte de massa, acabou transformando o cinema em algo excludente, né? Porque acabou sendo algo caro, o cinema é caro, e digamos que shopping center não é um local muito acessível, né? Ele não é acessível para todas as pessoas, né? Cinema hoje é caro, cinema hoje não atinge todas as pessoas, não está nos bairros como antes. Então esse processo todo acabou fazendo com que o cinema se transformasse em uma arte elitista, onde apenas alguns conseguem ter acesso. Então, ao falar sobre isso, ao falar sobre esse tema, a gente está falando da democratização do acesso à cultura no Brasil, né? Não apenas do acesso ao cinema, mas à cultura como um todo, né? De como a gente acabou excluindo uma determinada parcela da população, né, de ter acesso à cultura, de ter acesso a arte. Então a gente está falando de desigualdade social, né? Que é algo tão pertinente no nosso país, né? Desde sempre. Então falar sobre cinema nessa perspectiva que o Enem trouxe, né? É algo muito pertinente, é algo sim relevante, diferente do que muitas pessoas estão falando. Ter acesso a qualquer forma de arte, né, faz com que a gente amplie a nossa visão de mundo, faz com que a gente consiga ter um senso crítico melhor, né, porque a arte possibilita isso. A arte, ela problematiza a realidade, e com o cinema não é diferente. Quando a gente pensa sobre isso, a gente entende o porquê que essa democratização ela não acontece. A gente entende o porquê que o governo está insistindo tanto em atacar o cinema, né, em censurar o audiovisual e as artes. Os poderosos sabem o poder questionador que a arte tem, o poder influenciador e problematizador que a arte tem com as massas. Então é muito importante discutir a democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? E não só ao cinema, mas às artes como um todo, a cultura, né? Porque nós estamos vivendo um momento muito sério, um momento de censura às artes, de censura ao cinema, de perseguição ao audiovisual. Isso não é à toa, né? O que os poderosos pretendem é justamente se apropriar da nossa cultura, né? Fazer com que a nossa cultura seja uma cultura elitista, uma cultura que apenas uma pequena parcela da população tem acesso, e isso nós não podemos permitir. E você? O que você acha sobre essa questão? Você gostou do tema da redação do Enem desse ano? Coloca aí os seus comentários, quero saber sua opinião, beleza? Um grande abraço e até a próxima com mais Cinema em Movimento.